Bom, boa noite a todos. Eu agradeço a Deus a oportunidade que me dá de estar com vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Quero também agradecer ao Bruno pelo suporte que ele dá para a gente aí toda semana. Quando conseguimos ter o estudo, né? Às vezes não consigo, lamento também, quero aproveitar a oportunidade e pedir perdão, porque às vezes eu não consigo mesmo esse tempo para estudar com vocês, ou por causa de alguma atividade em casa que requer a minha atenção, ou por causa que eu estou fora de casa, alguma coisa assim, infelizmente, às vezes não consigo. Mas eu trouxe hoje um estudo que me marcou muitíssimo, lá nos idos de 97, 98. É um estudo que eu tenho há esse tempo todo, né? Mais de 20 anos, uns 23 anos que eu tenho esse estudo em mãos, né? Eu estudei ele umas 3, 4 vezes na minha vida, muito marcante, e eu preguei talvez umas 3, 4 vezes também. Durante esses 23 anos eu não preguei muitas vezes esse estudo, mas ele é excelente. Então, no último fim de semana eu fiz uma pregação na igreja de Parada Inglesa, lá na zona norte de São Paulo, depois de Santana. E eu preparei um PowerPoint para pregar naquela igreja. Aí eu pensei, puxa vida, esse tema, eu devia explorar esse tema mais vezes, e com os irmãos que eu conheço, né, que a gente direto tá junto. Eu pensei, puxa vida, seria ótimo se a gente pudesse estudar isso na terça, né, ou na quinta. Então eu propus hoje para a gente estudar esse tema, muito, muito bom mesmo, é um tema que me tocou tremendamente quando eu conheci essa abordagem nesse estudo. Só que, assim, essa parte que nós vamos estudar hoje, que é uma parte relativamente grande, mais ou menos uns 40 e poucos slides, 44, eu vou passar rápido, é claro, mas esses 44 slides é apenas a primeira parte do conteúdo. Só a primeira parte, tem umas 5, 6 partes dessa. Então dá para a gente prosseguir no estudo disso. É maravilhoso. Então vamos lá. Promessa e cumprimento. Vamos para o próximo slide? Vamos lá, então. Aqui nós temos a ideia de que a relação de Deus com Abraão, Isaac e Jacó foi sempre pautada por um conceito de concerto, ou aliança, ou ainda pacto. Essa aliança que Abraão fez com Isaac, depois ele confirmou com Jacó, ou melhor, Deus fez com Abraão, depois com Isaac e Jacó, e seus descendentes, ele confirmou com Isaac e com Jacó, é um conceito que implica na bilateralidade do conceito, ou seja, da ideia de aliança. Deus tem alguns compromissos para com o povo prometido, né, Abraão e seus filhos, os filhos da fé, e os filhos da fé, Abraão, seus filhos, têm, por sua contrapartida, também deveres para com Deus. Então, ambos os lados ficam comprometidos com compromissos mesmo, com deveres. Né? Até Deus se envolve com um dever mesmo. Ele se envolve dizendo assim, olha, eu vou dar isso para vocês. E em Êxodo, por exemplo, aconteceu o seguinte, está lá escrito assim, e aconteceu depois de muitos dias que, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. Vamos seguir adiante, próximo slide aí. Aí diz o seguinte do verso 24, e ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus de sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Então, assim, eu havia prometido a eles, que eu os ajudaria, os libertaria depois de 430 anos e tal. É verdade, né? Não é que Deus precisou ser lembrado, né? É uma expressão humana aí. Mas a ideia é assim, chegou a hora, né? O povo estava gemendo, sofrendo sob o jugo egípcio, e agora era a hora de Deus agir, né? Então vamos lá, próximo slide. Era uma promessa divina. Esse texto de Salmo, ele é muito bom. Ele diz assim, lembrou-se da sua aliança para sempre, da palavra que mandou a milhares de gerações, a qual aliança fez com Abraão e o seu juramento a Isaac, e confirmou o mesmo a Jacó por lei e a Israel por herança eterna. Ou seja, a ideia da relação de Deus com o seu povo por aliança significa que todo momento em que o povo de Deus entra em contato com Deus, entra como numa corte legal. Então, assim, é como se não houvesse relação entre Deus e seu povo
se não fosse através de um tribunal, onde as partes envolvidas no concerto ou na aliança vão cumprir os seus compromissos. Como nós, eu já imagino que vocês todos já entendem isso, quer dizer, Deus nunca falhou na sua parte do compromisso. Era sempre o povo que falhava. Vamos seguir adiante, o próximo slide. Deuteronômio 28, de 1 a 13, diz assim, Deus lhes quer dizer, na verdade, não é isso que diz em Deuteronômio, né? Deuteronômio diz muito mais. O slide que diz, Deus lhes prometeu uma grande herança, prometeu para Israel engrandecer o seu povo, terceira coisa, lhes prometeu sabedoria, lhes prometeu vitória sobre seus inimigos, prometeu paz. Resumidamente, Deus lhes prometeu toda sorte de bênçãos para eles, né? Todas. E elas são aí sumariadas em Deuteronômio 28, de 1 a 13. Tem várias promessas lá. Lá diz assim, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres de uma cidade, bendito será o fruto do teu ventre. Isso é um texto de Deuteronômio, viu? Isso que foi dito para Maria, mãe de Jesus, está em Deuteronômio 28, bendito será o fruto do seu ventre. Isso é tudo bênçãos de Deus, que Deus prometeu para Israel sob certas condições. Vamos lá para o próximo slide. Então aqui diz assim, séculos depois disso, olha que chocante isso aqui, ó. Séculos depois dessas promessas, os israelitas não eram um povo importante no tempo de Jesus. Por quê? Ainda que fosse um povo lembrado e tal, né? Tinha uma história para contar, mas era um povo que estava debaixo do jugo romano, né? Não tinha um rei, não tinham triunfado sobre seus inimigos porque Roma os pisoteava com seus pés de barro, diz o slide. Não tinham paz, não tinham rei, não tinham reino, não tinham nenhuma das coisas que as escrituras lhes prometeram que Deus faria para eles. Ou seja, cadê as promessas de Deus? Onde foram para as promessas de Deus? Pois bem, o que acontece é o seguinte, em Antioquia da Pisídia, dá licença, filho, em Antioquia da Pisídia, Paulo fez uma visita missionária nessa região, né, Antioquia da Pisídia. A história ocorre em Atos 13, como o próprio slide aí sugere, né? Atos 13, ele aponta, né? Então, em Atos 13, se eu não me engano, deixa eu confirmar aqui, verso 13, desculpa. Verso 13 até o verso 40, mais ou menos, é o principal da história, né? E aí, Paulo chega lá, ele mais alguns missionários, colaboradores dele, eles sentam na sinagoga com todos os característicos, né, as vestimentas de um judeu praticante. Eles sentam no meio de uma sinagoga de outra cidade, né? Eles chegam como visitantes, sentam lá. E o chefe da sinagoga, ele fala assim, escuta, varões israelitas, vocês têm alguma boa nova para nos dar? E quando o chefe da sinagoga deu a oportunidade para eles darem boas novas, Paulo se levantou e disse o seguinte, está escrito aí, ó, e nós vos anunciamos que a promessa que lhes foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, hoje te gerei, ó, meu filho és tu, hoje te gerei. Então o que acontece? Israel estava esperando o cumprimento das promessas. E eles estavam, como a gente leu no slide anterior, sem rei, sem reino, sem paz, sem vencer os inimigos, sem sabedoria. Enfim, nenhuma das bênçãos que Deus havia prometido para eles parecia estar se cumprindo. Então eles estavam despojados de todas aquelas bênçãos prometidas. Então a pergunta era, o que aconteceu com aquelas bênçãos? Não se cumpriu? Deus não cumpriu a promessa dele? Deus falhou? Aí Paulo diz, não, todas as promessas se cumpriram, ressuscitando a Jesus. Aí aquilo chamou a atenção deles, aquilo foi um choque de realidade, sabe? A partir daquele momento, aqueles israelitas pediram para Paulo voltar à sinagoga na semana seguinte, e depois na próxima semana, e assim por diante, para poder lhes falar sobre Jesus, e sobre as promessas, o cumprimento das promessas. E isso foi para alguns deles assim como como se fosse vamos dizer, a água fresca, sabe, para o sedento, sabe? Foi uma coisa maravilhosa. Nós vamos considerar um pouco isso hoje no estudo. Vamos adiante, próximo slide, deixa eu ver aí. Então, olha lá. A ressurreição de Jesus dentre os mortos foi declarado por Paulo como o cumprimento
do que Deus prometeu a Abraão, Israel, a Davi, etc. Vários servos dele. Próximo slide. Então diz assim, prometeu Deus a Israel a vitória sobre seus inimigos? Sim ou não? Deus prometeu. O que diz então o Espírito de profecia? Diz assim, desejado. Daí em diante, ou seja, da cruz em diante, os seguidores de Cristo haviam de olhar a Satanás como inimigo vencido. Na cruz havia de alcançar a vitória por eles. Jesus, na cruz, alcançaria a vitória por eles. Essa vitória queria Jesus que aceitassem como deles mesmos. Então tem um complemento aí no final do texto do desejado, que é de Lucas 10, verso 17. Perdão, acho que é verso 19. Eis que vos dou poder, não, é 18, 18. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos causará dano. Ou seja, depois da morte de Cristo na cruz do Calvário, o inimigo Satanás era para ser visto como inimigo vencido ou não? Sim. A vitória de Cristo na cruz do Calvário era dele apenas ou nossa também? Nossa também. Portanto, o cumprimento da promessa, Deus prometeu que Israel haveria de vencer seus inimigos. Venceu. Não neles mesmos, não por eles mesmos, não por suas lutas, mas pelo representante de Israel. Pela luta renhida do representante de Israel. Foi por ele que a vitória foi conquistada. Outra coisa aí, ó, prometeu Deus dar-lhe paz e também sabedoria? Sim. Então vamos analisar um por um. Paz. Efésios 2, tá, gente? Eu vou ler um trechinho de Efésios 2, diz assim, ó, que naquele tempo, Paulo falando com os gentios, né, os israelitas, os gentios convertidos ao cristianismo, né? Então ele diz assim, que naquele tempo, ou seja, antes de Cristo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, olha o que acontece, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Olha que interessante. Segue no próximo slide. Diz assim, ó, porque ele, Cristo, é o que? A nossa paz. Jesus, né? O qual de ambos os povos, quer dizer, do povo israelita e os povos separados de Israel por causa daqueles mandamentos, Israel tinha um monte de preceito de tipo, não toca num imundo, se você tocar num imundo você vai ser imundo, eles não são praticantes da lei, aquela coisa, esse tipo de critério de leis, inclusive algumas criadas pelo próprio povo de Israel, não por Deus, algumas leis restringiam muito o contato de Israel com os de fora. Então, eles consideravam os de fora como se fossem animais imundos, né? Como se fossem indignos da salvação até. A salvação para Israel. E aí não, diz assim, ó, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que constituíam ordenanças. Gente, ordenanças não são ordens. Ordenança é como se fosse rito, sabe? Rito de passagem, determinados ritos iniciáticos, esse tipo de coisa. Para criar em si mesmo, dos dois, um só homem, fazendo a paz. Então a paz entre os povos deve ser vista através de Cristo. E não só isso, mas de Deus conosco, né? Entre Deus e nós, Cristo é a nossa paz. Mais que tudo, ele fez essa religação, né? Essa aproximação. Ele é o mediador que aproxima as partes separadas pelo pecado, que é Deus e as suas criaturas. E agora, sobre sabedoria, 1 Coríntios 1, verso 30 e 31 diz assim, mas vós sois dele. Em Jesus, nós somos de Deus, o Pai. Em Cristo Jesus, o qual, para nós, foi feito por Deus. Sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Logo, Cristo é a nossa paz, Efésios 2. E Cristo é a nossa sabedoria. Na verdade, o texto diz assim, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual, para nós foi feito. Ou seja, ele foi feito para nós sabedoria. Portanto, a sabedoria, que é Cristo, ela é para nós. Então, a paz que ele garantiu é para nós, a sabedoria para nós, a justiça, a santificação, a redenção, etc. Tudo mais. Próximo slide. Prometeu Deus engrandecer a Israel? Note bem agora. Foi dado todo o poder no céu e na terra ao Rei dos Judeus, Jesus Cristo. Onde está escrito isso? Todo o poder me é dado nos céus e na terra. Mateus 28 e 18. E onde está escrito que Jesus é o Rei dos Judeus? João 1, 49.
É, Natanael fala assim, tu és verdadeiramente o Filho de Deus, o Rei de Israel. Aí Jesus fala assim, em vez de... Alguém poderia dizer, mas Jesus não era o Rei de Israel? Aí, em vez de Jesus responder censurando, ele confirmou. Ele diz assim para Natanael, porque me viste, creste, bem-aventurados que não viram e creram. Né? Não, ele diz assim, vereis os céus abertos e os anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem, né? Que ele é a ponte que liga o céu à terra, né? É o meio pelo qual o céu se comunica com a terra, é Jesus. Então, ele mesmo é o rei dos judeus. Então, ele é o rei, ele restaura o reino, ele trouxe a paz, ele trouxe sabedoria. Então, diz aí, Romanos 4,13, prometeu Deus uma herança, uma terra, né? Uma herança para Israel? Sim, Deus prometeu. E aí o que aconteceu? Romanos 4,13 diz assim, porque a promessa de que Abraão havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei, Abraão. Ou seja, nós não vamos herdar o mundo porque nós guardamos a lei. É isso que ele está dizendo. Ou a sua posteridade. Não, mas pela justiça da fé. Ou seja, pela fé em Jesus, nós alcançamos, nós conquistamos, ou nos é atribuída a justiça de Cristo. E por causa disso, nós somos herdeiros do mundo. Ou seja, a promessa de Deus para Israel, que eles haveriam de herdar a terra, ela se cumpre em Cristo. E quem tem fé em Jesus também herda a terra. Ou seja, é dono do mundo. Se o meu pai é dono do mundo, eu sou o quê? Herdeiro, co-herdeiro nele. Tudo que é dele é meu também. A mesma coisa aqui, próximo slide. Olha que interessante. Mateus, ou melhor, Hebreus, né, capítulo 1, verso 1 e 2, diz assim, falando ainda sobre a questão de sermos herdeiros do mundo, né? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem também fez o mundo. Tem versão que diz universo. Ou seja, ele é herdeiro de tudo. E tudo que Jesus herdou é nosso também, porque nós somos filho dele. Nós estamos em Cristo pela fé. E nós somos co-herdeiros com ele. Tudo que é dele é nosso. Então, a promessa se cumpriu, mas Israel, lá naquela congregação de Antioquia da Psídia, quando Paulo começou a pregar, Israel estava assim, ó dia, ó céus, não temos rei, não temos reino, puxa vida, nós não temos liberdade, não vencemos o inimigo, nós somos cauda e não cabeça, acabou, não temos nada, Deus esqueceu do seu povo, talvez até fosse aquele cultinho de oração, aquele culto ao Senhor, peço a Deus que Deus abençoe a doença aqui, porque dói ali, porque dói aqui. Eles podiam estar lamuriando lá. Mas a verdade é que tudo já tinha se cumprido. Então eles precisavam o quê? De colírio para enxergar o que estava acontecendo. Esse colírio Paulo tinha porque conhecia o Evangelho. Sigamos adiante, próximo slide. Se eram considerados ignorantes aqueles judeus, vamos lá, aqueles que estavam com Paulo em Antioquia da Psídia, apenas 20 anos após a cruz, a crucifixão, a ressurreição de Jesus, se eles estavam ignorando essas verdades, o que dizer dos cristãos que ainda esperam, hoje, que Deus cumpra suas promessas a Israel 2000 anos depois? Tem cristãos, sobretudo os evangélicos, pentecostais, que interpretam a Bíblia como se Deus tivesse dois planos, né? Um plano de salvação para Israel, que envolve Israel ser líder do planeta Terra, e um plano de salvação diferente para a igreja, que é fazer com que a igreja vá para o céu. Então, a igreja, o destino da igreja salva e para o céu. O destino de Israel é reinar sobre a terra. Segundo essa leitura, então o Antigo Testamento tem um propósito e o Segundo Testamento tem outro propósito. A salvação no Antigo Testamento é uma, no Novo Testamento é outra. A igreja adventista não entende assim. Nem a Bíblia ensina, sim, que há dois planos de salvação, só há um plano de salvação. Não há dois propósitos para Israel e para a igreja, como se um fosse ficar na terra e o outro para o céu. Ao contrário. Então, alguns ainda esperam se cumprimentar que Israel vai voltar a ser, vai ter o santuário de Salomão lá restaurado. Não, esquece isso. A Jerusalém agora é de cima. O santuário agora é o do céu. O rei agora não o sacerdócio não é levítico, é de Melquisedeque, é Jesus. O sacerdócio não é de Levi, é segundo Melquisedeque. A realeza, o trono, continua de Judá, porque Jesus é de Judá, né? Então vamos lá, cumprimento unicamente em Cristo. Sigamos adiante, a gente precisa considerar algumas questões aqui. A bênção que Deus deu, a bênção que Deus deu a Israel
as bênçãos, né? As bênçãos foram dadas sob uma condição. A gente vai considerar assim a condição, então, né? A condição era obediência. Sigamos adiante para a gente ver esse daí com pormenores. Algumas passagens bíblicas aqui, umas 2 ou 3, ó. Agora, está escrito, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Ou seja, Deus falou, se vocês guardarem minha aliança, vocês vão ser povo peculiar para mim. Mas se diligentemente ouvirdes e guardardes. Vamos lá, próximo slide. Deuteronômio diz assim, e o Senhor te porá por cabeça, olha a promessa aí, e não por cauda. E só estarás em cima, e não embaixo. Olha a condição, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para o guardar e cumprir. Ou seja, a condição era, eu te prometo isso? Prometo isso, um pouco mais. Só uma coisa, você tem que obedecer. Se você obedecer, vocês vão estar dentro. Próximo, vamos lá. Agora, o Salmo 106 é fantástico, ele diz assim, ó, bem-aventurados os que guardam o juízo e o que pratica a justiça em quanto tempo? Em todos os tempos. Em outras palavras, essa obediência que Deus requeria de Israel e hoje requer de nós, ela tinha que ser praticada em todos os tempos, ou seja, nunca poderia falhar. Mas a história de Israel é uma saga de falhas, né? Parece um pesadelo, aquela novela que nunca acaba, aquele seriado que 13 temporadas, 15 temporadas. É um Grey's Anatomy de morte e sofrimento. Então aqui, ó, Êxodo 19:8. O que Israel respondeu? Porque Deus exigiu, falou assim, ó, se vocês diligentemente ouvirem minha voz e guardarem minha aliança, os meus preceitos e tudo mais, vocês serão para mim povo peculiar. Qual foi a resposta no verso 8? A resposta foi, tudo que o Senhor falou, faremos. Ou seja, Israel se comprometeu da sua parte. Deus prometeu, vou fazer isso para vocês, se vocês obedecerem. Israel falou o quê? Nós vamos obedecer. Ou seja, Deus ficou amarrado no aliança, modo de falar, né? Ele ficou comprometido na aliança. E o povo de Israel ficou amarrado, comprometido na aliança. Deu em obedecer, né? Esse era o dever deles. Próximo slide, vamos lá. A herança de todas as bênçãos do pacto pertencia a Israel. A herança pertencia a Israel. Mas unicamente se obedecesse todos os mandamentos de Deus Todo-Poderoso. Próximo slide. Vamos lá. Por fim, se escuta no céu a voz misteriosa dizendo, olha que interessante. Hebreus 10, verso 7, o certo é do 5 até o 10, tá? Verso 5 até o 10. O certo é ler tudo, né? Eu fiz assim por causa da igreja, lá para poder encurtar o tempo. Mas diz assim, ó. Uma voz no céu disse essas palavras aqui, ó. Eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, ou no rolo do livro está escrito de mim. Para fazer, ó Deus, a tua vontade. Vamos seguir adiante, próximo slide. Esta é a voz do servo do Senhor, lá de Isaías 40, 42 tal, no qual estava representado o servo do Senhor, ele era o representante de todo Israel. É a voz do anjo da aliança. Próximo slide. Malaquias, capítulo 3, verso 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Esse mensageiro é João Batista, tá? E depois de João vem quem? Aquele que ele anunciava a vinda. E de repente virá ao seu templo o Senhor. Esse aqui não é João Batista, é o Senhor. A quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, Jesus, ele é o mensageiro da aliança. Próximo slide. De quem é aquela voz? De tanto melhor aliança, Jesus foi feito mediador. Ou seja, ou melhor, foi feito fiador. Ou seja, ele é o mensageiro da aliança, ele é o fiador da aliança. Fiador é assim, vamos lá. Eu quero comprar uma casa, mas a minha renda não é tão, né, aquela tão proporcional à casa que eu quero. Aí o que acontece? Para eu comprar essa casa eu preciso de um fiador. Aí alguém me empresta, antigamente funcionava assim, né? Agora parece que é banco que entra nessa pegada, né? Mas antigamente era assim. Então meu pai, ou meu parente, ou meu cunhado se comprometia por mim. Se colocava como fiador. Se ele falhar, cobra de mim. Então aí o que acontece? Isso dava uma segurança para
vamos dizer, para quem está vendendo, de que se esse rapaz que está comprando a minha casa, né, o meu apartamento, o meu bem, ele não puder pagar, aquele vai pagar. Então, de qualquer forma, eu vou receber, ou desse ou daquele outro. Então, o fiador, assim, é o quem que se compromete por você. Então, Jesus é o fiador da aliança. Vamos lá, próximo slide. Aqui também tem mais, ó. E por isso no caso de Jesus, tá? Mediador de um novo testamento, de uma nova aliança aqui, tá? Nova aliança equivalente. Para que, intervindo a morte, no caso do mediador, Jesus, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, da primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Ou seja, Jesus, ele é o fiador, ele é o mensageiro da aliança e ele é o mediador da aliança. O mediador, no caso aqui, é que Jesus não media só para nós, ele media para Deus também. Olha que coisa, que vocês vão entender agora. Vamos lá, próximo slide.